Graça e paz, povo de Deus. É com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 8º podcast da Igreja Fé e Milagres. E como sempre, nós temos trago a vocês ótimos podcasts. Temos trago matérias edificantes e vidas têm sido transformadas através do poder da fé. E o nosso primeiro intuito, eu faço questão de falar, é tornar Cristo ser conhecido. E o nosso segundo propósito é que Cristo alcance também o seu coração. E no podcast de hoje eu trago uma pessoa muito especial. Acredito que uma das pessoas mais capacitadas, humanamente falando, para exercitar o nosso ministério. E eu faço questão de falar a vocês a formação. Ela é formada e graduada em pedagogia há 16 anos, especialista em supervisão, pós-graduada em educação infantil, pós-graduada em educação especial e também pós-graduada em TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento. Professora na rede municipal, professora no Colégio Marista e também professora na escolinha de futebol Bola de Ouro, casada com Isaac Silva e coordenadora do Ministério Infantil da Igreja Fé e Milagres. Que currículo rico! Eu recebo hoje no nosso estúdio Silvânia Soares da Silva. Seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe. É uma alegria te receber conosco. Amém, pastor. É uma alegria estar aqui. Silvânia, há muito tempo nós estamos aqui gravando podcasts e eu tenho pedido a Deus que Ele venha trazer sobre nós direcionamentos para que o nome de Jesus seja reconhecido e automaticamente o nome de Jesus possa alcançar todas as pessoas. E foi muito nítido quando eu recebi a direção de Deus para trazer você aqui, sabendo da sua extrema importância no reino dos céus. Então saiba que hoje eu acredito que você será um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas que estará nos ouvindo e nos assistindo, e aqui você está em casa. Fique muito à vontade e eu quero sugar o máximo aqui dos seus conhecimentos, tanto os conhecimentos seculares quanto os seus conhecimentos espirituais, e nada mais, nada menos que começar fazendo aqui perguntas. É o meu propósito aos meus convidados, é fazer perguntas, e você com um currículo tão rico, né? E também um coração tão simples, eu quero começar uma pergunta dizendo assim: como despertou em você esse chamado lindo da sua profissão? Então, vai ser até engraçado. Eu fiz o meu primeiro vestibular quando o Unipan lançou o curso de Educação Física. E eu fiquei em excedente, não consegui passar. E fiquei 2 anos sem fazer vestibular. Eu pensava em Direito, eu pensava em Psicologia, mas não tinha aquele... Assim, pensava, mas não estava dentro do meu coração. E eu trabalhava no comércio na época, e uma colega de trabalho falou assim: eu vou fazer o vestibular para professora. Eu falei: você tá doida? Aí ela falou assim: vou para pedagogia. E eu nunca tinha ouvido falar em pedagogia. Eu falei: o que é? Ela falou assim: é professora, só que trabalha com crianças menores. Só até o 5º ano, né? Aí eu falei assim: pedagogia. Aí eu fui pesquisar. Falei: quer saber? Eu vou fazer o vestibular para pedagogia. Mas assim, sem muito conhecimento do que era o curso. Fiz o vestibular, passei bem classificada. Falei: vou fazer. Aí minha mãe: você tá doida? Pra que você vai mexer com isso? Professora? Eu falei: sim, professora. E fiz o curso, amei o curso. E quando eu tive a primeira oportunidade de entrar para uma sala de aula, eu me encontrei. Mas, assim, diante de todos os desafios, eu ainda me perguntava: meu Deus, será? Eu sou boa em outras coisas também. E o ano passado, a pastora Estela propôs no grupo de mulheres a leitura de um livro. Eu tinha esse livro, eu tinha começado a fazer a leitura dele 2 vezes e nunca concluía. Uma Vida com Propósito. E eu fiz a leitura desse livro nos 40 dias de propósito. E lá tem uma parte que fala assim que a profissão que Deus colocou no seu caminho é o seu chamado. Aí eu tive a resposta. E aí eu não tive mais dúvida no meu coração. E eu sei que não foi coincidência, não foi mero do acaso. Foi tudo Deus, colocando eu no centro da vontade dele. E aqui estou.
E eu fico arrepiado assim, de ouvir, né, cada detalhe que Jesus faz na vida das pessoas. E quando a gente para pensar como é importante esse chamado da pedagogia, porque a professora, ela é o alicerce de todas as profissões. Porque uma pessoa, para chegar à medicina, ao direito, à veterinária ou veterinário, ela tem que antes passar na mão da professora. E eu acredito que você já tem aqui 16 anos, né, graduada em pedagogia. Quantas crianças que já passaram na sua vida e que hoje está aí num caminho brilhante. Eu acredito que quando você vê ou enxerga esta realidade, eu creio que o seu coração quase que não cabe a alegria de saber que você também tem participação de profissões tão frutuosas, né, Silvânia? Com certeza. Eu nunca perdi a minha essência em nenhum dos lugares que eu trabalhei. E eu sempre tive abertura de falar com aquelas famílias que se achegam, né, com mais intimidade, sobre eu marcar o coraçãozinho das crianças. Porque eu trabalho com uma idade menor, né, eu trabalho com a primeira infância. E eu falo para elas, nunca desistam dos sonhos dos seus filhos. Eu espero ter marcado a vida deles, mas eu estarei sempre aqui, torcendo, porque eu sei do potencial de cada um, e cada um é único. E eu tento mostrar isso pelas famílias, mesmo sendo um tempo curto, que é 1 ano que eu fico com cada família. Mas eu tenho amizade com os meus alunos e com as famílias das primeiras turmas que eu trabalhei. E outra coisa que eu estava vendo aqui no seu currículo, que é um excelente currículo, muito, muito grande, né? Graduada em pedagogia, especialista em supervisão, pós-graduada em educação infantil, educação especial. Tem aqui também o TGD, que eu nunca ainda tinha visto falar, transtornos globais do desenvolvimento e assim por diante. E a sua profissão, ela não tem um fim, né? Tanto que você estuda, ainda tem mais a se aprender e ainda tem mais a ensinar. Conta pra gente como que é essa vida de sempre estar estudando para levar a essas crianças o melhor conteúdo que você pode. Pastor, eu acredito que todas as profissões elas têm que buscar aprimorar, né? A educação não é diferente. A educação ela vai mudando. Então, se a gente ficar estagnado achando que o que estudou lá atrás é suficiente, a gente se perde. Hoje, as crianças estão quase 1 ano-luz à nossa frente, né? Com o acesso que elas têm à tecnologia. Então, nós temos que estudar para nós conseguirmos atingir essas crianças. Independente se eu estou aqui no ministério, né, trabalhando com evangelização, ou se eu estou na minha sala de aula. Então, o estudo ele é praticamente diário. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem novas possibilidades, novas estratégias, e nós temos que acompanhar. E eu estudo muito. Essa pós-graduação que eu fiz em Educação Especial e TGD, ela é uma pós-graduação que já tem uns 6 anos que eu fiz ela. Então, eu tenho que renovar ela. Eu estou olhando, uma que eu estou querendo muito fazer é uma de neuropsicopedagogia, que ela vai mais a fundo, porque de 6 anos para cá, os transtornos, os estudos, as pesquisas estão muito além do que eu estudei. Então, já estou para trás. E eu preciso estar sempre com conhecimento, porque como que eu vou atender essas famílias? Como que eu vou orientar essas crianças se eu não estou capacitada para isso? Exatamente. Por exemplo, aqui, o TGD, né? Você é pós-graduada. Eu nunca tinha visto falar sobre essa sigla dos transtornos globais do desenvolvimento. Fala um pouquinho para a gente, porque eu creio que muitos pais vai sintonizar, talvez está passando por algum tipo de problema com os filhos, não sabe a que recorrer e quem sabe através da sua explicação esses pais podem ter uma luz. Na verdade, o TGD ele engloba todos os transtornos, né? O TEA, que é o autismo, o TDAH, o déficit de atenção, a hiperatividade, síndrome de Down. Então, vai ali juntando todos. Só que hoje existem várias outras descobertas. Então, hoje tem vários outros transtornos, né? Tem o TOD, tem vários outros. Se eu for falar aqui, é uma lista que está dentro, né? Então, eu já estudei mais. Eu não parei aí no TGD. Mas eu tenho uma base que eu possa estar orientando uma família que tem um diagnóstico de TEA,
que tem um diagnóstico de TDAH, de TOD, eu consigo orientar essa família hoje, dentro do conhecimento que eu tenho, talvez ainda mais dentro da minha vivência. Porque hoje o acesso, né, a um neuropediatra para laudar eu não tenho, né, eu não posso laudar uma criança, mas eu posso observar uma criança e orientar a família a buscar a ajuda de um profissional. E na idade que eu trabalho, isso é fundamental, porque é uma idade em que esses transtornos começam a se destacar. Então, eu tenho que ter esse olhar sensível para que eu possa orientar essas famílias, porque eu orientando elas vão buscar um profissional indicado e vão entrar com as terapias, com aquilo que é necessário para que essa criança se desenvolva e tenha uma vida. Com base nisso, estou pensando aqui, enquanto você fala, é muito importante quando o pai tem um contato com a professora, porque às vezes os pais só levam os filhos e buscam, né? E um pai que não conhece a realidade do filho, ele pode corrigir errado, ele pode direcionar errado. Talvez só uma reunião mensal na escola não resolveria. E eu acho que seria muito importante todos os pais, vendo algum comportamento diferente com os filhos, ter contato contigo. Porque você poderia nortear e dar a direção para aquela família de uma maneira que aquela família seria aliviada, podemos dizer assim, através de uma ajuda de um profissional. Com certeza. Isso é essencial. Esse diálogo entre pais e escola, ele é fundamental. Eu posso falar aqui, eu trabalho no Marista, né? O Marista, ele tem esse olhar. Os pais, eles têm toda essa liberdade. Tem uma equipe que atendem. Então, a professora, às vezes, observou alguma coisa diferente. Tem uma orientadora, tem uma coordenadora, tem uma gestora. A gente senta com essa família, a gente conhece a estrutura dessa criança, a gente conhece a realidade, a história dela, e junto a gente busca estratégias. E aqui na igreja eu tento fazer isso. Então, se eu vejo que alguma coisa ali não está fluindo, eu entro no particular direto e converso com essa família. Aconteceu isso, né? Mudou alguma coisa na rotina, vamos caminhar junto? Porque eu preciso trazer aquilo que funciona bem em outros lugares para dentro da igreja. Com toda certeza, eu entendo quando eu já ouvi muito isso do meu pastor José, que Deus usa a nossa profissão para o nosso chamado. E você hoje vive isso na íntegra, porque através da sua profissão, você é a coordenadora do nosso Ministério Infantil da Igreja Fé e Milagres. E como coordenadora hoje, você, mais do que ninguém, sabe da importância daquilo que você tem levado através da sua equipe para as nossas crianças. E falando sobre essa coordenação do nosso Ministério Infantil, que em muitos momentos nós temos deixado claro aqui na igreja, que o Ministério Infantil não é só uma salinha para dar alívio para os pais assistirem ao culto, mas nós levamos na seriedade do Ministério Infantil, do aprendizado das nossas crianças, e hoje nós temos tido o privilégio de termos resultados e o Ministério Infantil tem crescido muito. Amém. Nós vamos entrar aqui em alguns nortes e eu quero que você, né, que vive ali na íntegra com as crianças e professores, vamos ressaltar aqui para todos qual a importância do Ministério Infantil numa igreja. É fundamental, pastor. O Ministério Infantil, ele não é um depósito de crianças. Exatamente. Ele não é assim para o pai estar ali assistindo o culto para começar. Eu não gosto dessa palavra, e né? fazer um amontoado de crianças. Ninguém vem assistir um culto, a gente vem cultuar. E as crianças também, elas não vêm para a salinha. Elas estão nas salas de ensino para cultuar e para serem ministradas. E desde o início, quando o senhor conversou comigo sobre esse ministério, entrou o estudo novamente. Eu fui buscar o que é o Ministério Infantil, qual a função do Ministério Infantil. E eu orei muito, eu pedi ao Espírito Santo que me desse sabedoria para a gente fazer, porque ele só me pediu um projeto, para eu fazer aquele projeto de acordo com o que era a vontade do Espírito Santo para a igreja. E desde o princípio, a vontade sempre foi alcançar e marcar essas crianças. E nós temos visto isso na igreja.
né? Nós temos 8 meses de Ministério Infantil. E nesses 8 meses, nós temos visto crianças com sede e com fome de Deus. E o objetivo do nosso Ministério Infantil é esse. É marcar essas vidas. É gerar salvação para essas crianças. Elas não são novas demais para conhecer Deus. Elas não são novas demais para ter experiência com Deus. E uma coisa muito importante que você está dizendo aí, nós vamos falar sobre isso, que o Ministério Infantil não é um amontoado de crianças. Não mesmo. Até mesmo porque nós partimos de um princípio que vidas valem mais do que coisas. E nesse tempo onde muitos pais têm terceirizado a educação dos seus filhos, inclusive a educação espiritual, se não houver uma seriedade do Ministério Infantil, talvez os pais poderiam até entender que tá na salinha, tá tudo bem, até mesmo que nós não usamos a terminologia de salinha, mas falando da importância do ministério, além de muitas importâncias, fala da nossa seriedade e responsabilidade em conduzir na igreja Jesus ao coração dessas crianças. E você tem tido aqui muitos resultados e experiências com as crianças que, para nós ficamos até meio que sem saída com determinadas perguntas que as nossas crianças têm feito a vocês a respeito de Deus. Com certeza. Eu já tive, assim, muita saia justa com as crianças. De perguntas que eu olhava para elas e falava assim, oi, nessa idade eu não pensava nisso. Mas as nossas crianças, elas são muito potentes, pastor. E elas precisam ser alimentadas na dimensão da fome e da sede delas, para que elas cresçam. Elas são um terreno fértil. E nós somos semeadoras. Às vezes as pessoas vêm, a tia da salinha, né? Eu vou colocar meu filho lá. E pensam que nós estamos lá simplesmente para resguardar as crianças sem nenhuma intercorrência até o final do culto e entregar elas livre de algum imprevisto, né, de alguma intercorrência. Mas não é. A partir do momento que elas sobem, elas estão debaixo de uma cobertura espiritual. Elas estão debaixo de oração. A gente ora com elas, a gente ministra sobre a vida delas, a gente ensina elas. E a gente deseja ali todos os dias que elas saiam dali cheias. E o que a gente mais deseja é que em casa elas também sejam cheias. O senhor falou muito sobre a terceirização. E isso a gente às vezes vê dentro da própria igreja. A criança ela vem para a igreja com um celular, ela não traz a Bíblia. Meu filho não sabe ler, mas o pai e a mãe sabem. Exatamente. Nós sabemos. Eu tenho crianças dentro das salas, de algumas salas, que não sabem ler e que trazem a Bíblia. E que ali elas, quando a gente está lendo, porque a gente procura ler até com os pequenos, elas ficam, tia, me ajuda. Tia, onde que tá? A gente vai lá e abre e deixa na frente dela, mesmo ela não sabendo ler. Mas o Espírito Santo, ele não é capaz de ministrar no coração dela? Claro que ele é. Ela está ouvindo. Ela está sendo alimentada. E essa questão de terceirização, ela é tão importante que nós temos exemplos bíblicos. Nós temos exemplos de Davi. Se a gente for, eu até anotei, em 1 Crônicas 27:32, fala que Davi tinha um servo, né, uma pessoa encarregada de cada função. E ele tinha uma pessoa que era encarregada dos filhos dele, da criação dos filhos. O que nós temos na trajetória dos filhos de Davi? Queda. Um caos. Uma família perdida. Então, nós temos dentro da palavra de Deus, terceirização não é o que Deus quer para nós. Não é o que Deus quer para os nossos filhos. Eu não sou mãe, mas eu acompanho inúmeras crianças, de todas as idades. Tanto crianças no esporte, quanto na vida espiritual, quanto na vida secular na escola. E eu tenho visto o desastre que é a terceirização. Nós precisamos de ter... os pais, eles precisam guerrear pelos seus filhos. Os pais, eles precisam cuidar dos seus filhos. Hoje em dia, a gente tem uma frase que eu acredito que ela caiu na banalidade, que é o tempo de qualidade.
Fala-se muito em tempo de qualidade. Eu sou a favor do tempo de qualidade, mas o que é o tempo de qualidade hoje? É você tirar 15 minutos, ficar ali com o seu filho, às vezes fazer um passeio, montar um quebra-cabeça, conversar, e depois você deixar ele 3, 4 horas na mão do ajudante ou na tela? O que está tendo uma influência maior na vida do seu filho? O senhor tem uma fala, eu tentei lembrar ela de todo jeito, mas eu não consegui. Que o senhor fala aquilo que você dedica tempo... Aquilo que você... Vou lembrar. Aquilo que você... Esqueci. Não, eu tentei lembrar ela de todo jeito e não consegui, mas é tipo, o que você gasta tempo com aquilo que você contempla. Isso. É isso, pastor. Você gasta tempo com aquilo que você contempla. A sua família é o que você contempla? Então, meia hora do seu pouco. dia é pouco. Não é nada, né? Não é um tempo de qualidade. E partindo de um princípio, dentro dessa realidade, tudo que alimenta cresce. Com certeza. Um pai que permite o filho gastar tempo com o celular, entre aspas, para entreter a criança, mesmo dentro desse entendimento que a criança não sabe ler. Um pai que prefere que a criança esteja com outros, enquanto isso você está trabalhando para ganhar dinheiro. Aquilo que ele está alimentando o filho vai crescer. Com certeza. Então, quando eu vejo as nossas crianças aqui na igreja, e nós vamos falar das nossas, não vamos falar dos outros. Quando nós chamamos na frente no altar para orar, para ir para as salas, eu vejo a alegria que elas têm para ir à frente, receber uma oração, para ir aprender. E esse podcast aqui, falando de ministério infantil, de professores, ensino, ele serve também para os pais. O alerta da terceirização. Por quê? Quando um pai terceiriza o filho, ele passa a não estar ciente daquilo que o filho está vivendo. Com certeza. E automaticamente, eu acho que ele vai perdendo o direito de cobrar algumas coisas dos filhos, porque ele deixou de direcionar, ele deixou de estar junto, ele deixou de conhecer a dor dos filhos. E eu creio que você, como coordenadora tanto da nossa igreja, da parte infantil, quanto uma professora, você já deve ter ouvido muitas coisas de criança, daquilo que os pais deixam a desejar em suas próprias casas. Com certeza. Isso é muito sério, pastor, porque essa questão da terceirização, ela influencia demais na vida de uma criança. E o pai, às vezes, quando ele abre os olhos, quando ele enxerga, é tarde. Aí, às vezes, ele não consegue remediar. Às vezes, ele perde. Porque ele, às vezes, terceiriza o filho para as telas. Mas quem que comprou e entregou na mão da criança? O próprio pai. O próprio pai. Então, se tiver acontecendo isso, né? Eu sei que muitas pessoas vão assistir. Esse pai, ele tem que ter o entendimento de sentar com esse filho, pedir perdão porque ele entregou uma arma de destruição. Porque o pai que não gasta tempo com o seu filho, com a educação e com o discipulado do seu filho, o mundo investe pesado. E ele investe desde os desenhos mais singelos, que a gente acha que não tem nada a ver, ao que é escancarado. Hoje a mídia, ela é uma arma. Tem muita coisa boa nas redes sociais? Tem. Mas tem muita coisa que maltrata, que judia. E que tira totalmente o foco de Cristo. Então o pai, ele tem que entender. Né? O pai e a mãe, ele tem que entender. Hoje eu vejo crianças aqui da nossa igreja que os pais têm um momento de devocional com a criança. A criança tem, às vezes, uma leitura de Bíblia até maior do que a minha. Porque a gente conversa com essas crianças. O diálogo entre todas as professoras do Ministério Infantil com as crianças é muito aberto, porque nós temos que criar vínculo com essas crianças. Se nós não tivermos vínculo com elas, nós não vamos conseguir alcançar o coração delas. Então, todos os dias nós temos um momento de conversa. Elas contam como que está, se elas estão tristes, se elas querem uma oração especial, elas têm essa liberdade com todas as professoras. E tem pai que não tem esse momento com o filho.
Tem pai que não pergunta o filho no final do dia se tá tudo bem, não dá um abraço. Tem criança que tem carinho da ajudante, Da babá, da professora. Os meus alunos, eles pedem colo o tempo inteiro. E eu paro a aula para dar colo. Porque a gente também tem que dar amor. Cristo foi amor. O nosso maior exemplo é Cristo. Eu, em tudo que eu faço, eu tenho o exemplo de Cristo. Fazei como de todo coração, como para o Senhor e não para homens. Então, desde de acolher uma criança, a dar uma palavra, a disciplinar, porque eu também, o amor... Claro, corrige. Sim, o amor e a disciplina andam juntos. E tem pai que não faz nada disso. Aí, a hora que chega lá na frente, que vem uma catástrofe, ele, meu Deus, onde eu errei? Ou às vezes não fala nem meu Deus, né? Ainda culpa a criança ou o adolescente pelo que está acontecendo e não enxerga. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro, né? Eu já vi essa frase. E quando você fala que dá colo para as crianças, eu acredito que você já deve ter ouvido ao longo da sua caminhada como professora, crianças que não têm o desejo de voltar para suas casas. Porque ou na igreja, ou na escolinha de futebol, depois nós vamos falar sobre ela também, é onde as crianças têm os seus momentos de refrigério, de alegria e segurança. Elas estão achando segurança na pessoa que não é segurança, que é a tia, a professora, o técnico, o professor de educação física, e quando na verdade um dos papéis do pai é dar segurança para o filho. Segurança espiritual, segurança emocional e em todas as áreas. E dentro dessa questão da terceirização dos filhos, hoje nós estamos falando aqui no nosso podcast, nós também temos falado isso na igreja, até mesmo porque o nosso intuito como igreja é conduzir as famílias ao centro da vontade de Deus. E eu percebo também, Silvânia, que muitos pais têm despertado para isso. Com certeza. Até mesmo porque os filhos também têm cobrado isso. Sim. E por uma questão de amor, ou de necessidade, ou de constrangimento dos pais, eles têm exercido o seu papel de direcionamento, de proteção, de provisão. Porque um pai que terceiriza o filho, ele está preocupado em prover, eu acredito, mas os filhos não querem só comida. Esses dias eu estava em uma cidade... E nem só entretenimento. Nem só entretenimento. Eu estava em uma cidade, eu, mais a minha esposa e a minha filha caçula, e a minha caçulinha vai fazer 11 anos, e ela estava no meu colo. Aí um pastor chegou para ela e falou assim, olha, o melhor lugar para você estar é no colo do seu pai. E isso é uma grande verdade. E quantos pais ou mães que não têm parado para dar o colo para os filhos, mas têm cedido os ouvidos e o coração para muitas pessoas por causa de uma reputação. Com certeza. Com certeza. Isso é muito sério. O senhor falou aí dela sentada no colo do Senhor. Eu lembrei que eu sentava no colo do meu pai. Eu deixei de sentar no colo do meu pai quando eu virei uma mocinha. Porque meu pai, ele teve uma criação muito rigorosa. E comigo era assim. Mas enquanto eu era uma menina, ele me sentava no colo. Quando eu virei adolescente, eu praticamente perdi ele. Então, ele não participou da minha adolescência. Né? Vai fazer 24 anos que eu perdi meu pai. Mas isso, e eu lembro disso. Eu lembro disso como o quê? Um lugar seguro. Lugar seguro. Um lugar seguro. Então, a família que não proporciona esse lugar seguro, o mundo está cheio de oportunidades. O mundo está cheio de atrativos para trazer uma falsa segurança às crianças, às adolescentes. A primeira infância, que é o que eu gosto de trabalhar, ela é muito importante por isso. Porque é uma fase em que a criança está construindo o seu caráter. A primeira infância vai de quantos anos a quantos anos? De 0 a 6. De 0 a 6. De 0 a 6. É uma fase muito importante. Extremamente importante. Às vezes as pessoas ainda não enxergam a primeira infância como uma fase importante, falam que é a fase da liberdade, que a criança ela é singular. Não. A criança ela é um ser único criado por Deus. E ela já tem, sim, a ciência, a escolha. O que ela precisa é de ter um bom direcionamento.
Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada, ela precisa ser escutada, porque senão ela vai crescer com lacunas. Eu já vi algumas igrejas que quando vai falar o hall de membros, a quantidade de membros, não conta as crianças. E uma das coisas que nós sempre deixamos claro aqui, desde os nossos primeiros dias até os dias de hoje, 15 anos já de ministério, completa esse ano, nós sempre contabilizamos as crianças no hall de membros. E contabilizamos da mesma proporção de um adulto, sabendo da importância que nós temos com elas. Com certeza. Os desafios, as armadilhas que elas podem cair e que a igreja é fundamental para livrá-las. E nós aqui falando desse tema de crianças, falando sobre terceirização, o que você considera que são os maiores desafios do ministério infantil hoje da igreja brasileira? Não só da nossa, mas da igreja brasileira. Como um todo. Como um todo. Os maiores desafios nesse tempo, onde o pai dá uma tela, onde o pai dá isso, onde o pai dá aquilo, e a gente ouve os maiores absurdos por onde a gente passa, crianças que passaram por traumas, crianças que foram abusadas e assim por diante, e hoje elas se encontram dentro da igreja. O que você considera que são os maiores desafios do ministério infantil? Deixa eu pensar. É uma pergunta ampla, mas nós vamos... Tem muitos pontos, mas eu vejo como o pior inimigo hoje do ministério infantil são as telas. Aí depois vem a questão do sacerdócio, que é o pai, que é essa terceirização, é não enxergar a importância desse caminhar com a criança, o voluntariado. Às vezes a pessoa quer trabalhar no Ministério Infantil, mas ela não quer estudar. Ela não quer ter... Quer servir sem um preparo. Não quer. E não dá. Se ela não estiver cheia, ela não transborda. Não é só subir para uma salinha. Não é só passar o tempo. Não é só cuidar. Uma história. Não. Ela tem que levar essas crianças a um relacionamento com Deus. A competição ela é acirrada. Porque as crianças, elas passam com a gente, elas ficam 3 dias na semana com a gente, na média de 1 hora, né? Às vezes 1h20, nas salas de ensino. E quantas horas do dia elas ficam nas telas? Quantas horas do dia elas estão com a roda de amigo? Ou elas estão na escola? Nem todas as escolas hoje trabalham a evangelização. Nem todas. A maioria das escolas são laicas. Você considera que esse desafio das telas e o primeiro lugar de evangelização seria a nossa própria casa? Com certeza. Eu tenho exemplos de crianças que não sobem para as salas de ensino porque o pai entrega o telefone dentro da igreja. Eu vou concorrer com o telefone? Eu posso chegar e falar, pai, mãe, pega o telefone, deixa eu levar seu filho? Eu não posso fazer isso. Isso tem que partir do pai. O pai tem que entender que lá em cima ele está sendo ministrado. Ele está sendo alimentado. Ele está sendo instruído dentro da palavra de Deus. Nós não fugimos da Bíblia. O Espírito Santo ele está conosco. Agora, se o pai não tem essa consciência, o que nós temos que fazer é orar por essa família. Uma coisa também, Silvânia, onde as telas têm sido um desafio. Esses dias eu tive um tempo de qualidade com uma família da igreja. Nós estávamos almoçando juntos e nesse almoço eles apresentaram para a gente um joguinho bíblico. E ali nós começamos a brincar, eu e minha filha, o pai e a filha que estavam nos visitando. E eu fico pensando como foi produtivo aquele momento que nós estávamos brincando, os 2 pais com 2 filhas, um jogo bíblico edificante. Hoje no mercado existem vários joguinhos edificantes que principalmente vai levar um conhecimento bíblico para a criança e o pai vai estar presenteando também com o tempo dele. Com certeza. Então eu acho assim que deveria realmente passar numa peneira. Tem que ter um filtro. Um filtro muito grande,
Porque não é qualquer brinquedo que você vai dar para o seu filho. Não é qualquer telinha que você vai colocar para o seu filho. Não é ligar o YouTube e colocar a criança ali com uma mamadeira na mão e uma fralda de cheirinho e tá tudo certo. Vai começar até errado, Tá né? tudo errado. Porque de 0 a 2 anos é 0 telas. Exatamente. Quando, na verdade, os filhos não querem aquilo ali. Os filhos precisam dos seus pais. Então, hoje, eu acho que seria até uma sugestão aqui de jogos bíblicos, de brinquedinhos. Tem muita opção. Muitas opções no mercado, onde a família vai estar reunindo e vai estar crescendo e eliminando telas. Isso é muito sério, pastor, porque estudos apontam que até 2 anos é nada, de 2 a 6 é 1 hora por dia, e de 6 a 12 anos são 2 horas por dia. De 2 a 6 anos, 1 hora por dia. 1 hora de quê? De tela. De tela. 1 hora de tela, o que é indicado. Passou disso, já compromete o desenvolvimento cognitivo da criança, que é a inteligência, as habilidades, né? E de 6 a 12 anos, 2 horas. Isso é o máximo. Supervisionado. Porque às vezes o pai entrega, coloca ali um desenho legal, entrega. O algoritmo logo já passa para outras coisas. Vem uma propaganda com uma música ali que não tem nada a ver. Uma imagem. Uma imagem. Aí a criança fica ali. Tem criança que não sabe escrever, mas ela já sabe usar o comando de voz. Eu vou entrar num assunto aqui muito delicado, mas fica de alerta. Tem casos de crianças de 5 anos que já estão com traumas por causa de buscar, através de comando de voz, pesquisas, até chegar na pornografia. Com 5 anos? 5 anos. O comando de voz, ela pesquisou o beijo, aí através dali o algoritmo foi jogando outras coisas, aí a criança ficou com trauma, fazendo acompanhamento. Isso são relatos de um curso que eu participo de Ministério Infantil. E dentro desse relato tem inúmeros outros. Tem relato de dependência de telas com crianças de 8 anos que estão fazendo tratamento com psicólogo, porque elas sentem abstinência de tela. Tem relatos de família que não conseguem tirar o filho da frente do videogame. O filho passa a noite, troca o dia pela noite, não dorme, fica só jogando. Mas quem comprou? Quem entregou? É até muito mesmo sério. Porque o pai ausente, ele não conhece a realidade do filho. Não mesmo. Esses 16 anos já de caminhada, você já deparou com alguma criança depressiva ou falando em tirar sua própria vida? Muitas vezes. Muitas vezes. E esses pais acreditam que isso realmente poderia acontecer? Ou eles acham que isso é um fruto da imaginação da criança? Às vezes eles negligenciam porque acham que elas são pequenas demais para pensar nisso. Só que assim, nós temos um inimigo das nossas almas, que ele não pensa. Ele começa a atacar a criança no ventre. Ele ataca crianças no ventre. E ele sempre atacou crianças. Né? Foi lá na época de Moisés, foi quando Jesus nasceu. E hoje é escancarado a guerra contra as nossas crianças. Por isso que a nossa luta ela é tão ferrenha. E por isso que a gente tem que estar tão preparada, a gente tem que estar tão alicerçada. E a gente não pode desviar nem 1 milímetro. Porque ele não desvia. O foco dele ele é muito astuto. Ele desviou uma vez para nunca mais desviar. Com certeza. Eu estava gravando um podcast em Suzano com alguns amigos e um dos pastores que estava conosco mencionou um caso que acontece em, se não me engano, eu não quero nem mencionar a capital Sim. brasileira, em uma das capitais, onde os pais chegam no shopping, deixam os seus filhos, crianças, num cercadinho e pegam um cãozinho para sair passeando no shopping. Às vezes num carrinho, tipo carrinho de bebê. Num carrinho, você conhece isso? Sim. Olha que terceirização, isso é o fim do mundo. Isso é um absurdo, onde os pais trocam os filhos por um cãozinho e deixa a criança ali na grade, né, dentro do cercadinho do play. E vai passear no shopping. Será que um pai como esse ou uma mãe como essa
acha que está fazendo algo bom para o filho? Será que... Eles acham que estão proporcionando entretenimento. Aquela criança está ali pulando, descendo, escorregando, subindo, escalando, sorrindo. Sem saber. Mas quando, eu acho que esse pai, essa mãe, ele nunca parou para olhar o olhar do filho, vendo ele saindo com um pet. Nós trabalhamos aqui por 9 anos com o Abrigo, Casa Lar Meninas dos Olhos de Deus, você lembra dele? Sim. E na pandemia nós fechamos por uma direção que veio, né, de cima, para abrir um outro projeto. Ainda não abrimos, mas nesses 9 anos que nós trabalhávamos, ou trabalhamos, com crianças vítimas de pedofilias, maus tratos e abandonos, tá, de vulnerabilidade, eu já ouvi muitos pais que perderam seus filhos para o abrigo falarem assim: pinta o meu filho de ouro e dá ele para alguém. No entanto que, em 9 anos, mais de 300 crianças passaram pelos nossos profissionais e moraram conosco no abrigo. Uns se perderam, outros foram transformados, outros foram para adoção. E nós sabemos também que Jesus, ele disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Mas a Bíblia também menciona que o Senhor, assim como um pai não abandona o filho, o Senhor jamais nos abandonaria. Mas infelizmente o homem de hoje, da atualidade, ele tem estado tão ausente de Deus que uma terceirização de filhos se tornou comum. E hoje nós vivemos aquela síndrome, que eu vou criar ela aqui agora, a síndrome de que não tem nada a ver. Do nada a ver. A vida está corrida. Que tristeza. Preciso trabalhar, não tenho tempo. Então nós sabemos aqui que existe muitos desafios, um deles são as telas, a terceirização, o voluntariado, né? Aquelas pessoas que... E eu acredito também, Silvânia, que para estar à frente do Ministério Infantil, a pessoa tem que amar primeiramente a Deus e depois tem que amar muito criança, porque é desafiador. É desafiador. Às vezes as pessoas falam assim: eu não sirvo porque eu não tenho jeito. Eu não acredito nessa fala. Nem eu. Porque se você ama a Deus de todo o seu coração, você ama as pessoas. Você tem amor pela vida. E se você tem amor pela vida, você não importa de servir, independente da idade. E servir as crianças é muito prazeroso. Sou suspeita de falar, mas é muito prazeroso. Porque você dá amor e você recebe muito mais em troca. O abraço que você recebe, o respeito, a partilha que você tem com as crianças, independente de ser aqui ou fora, é gigante. Tem dia que elas vão me receber na porta da igreja, com um abraço. Uma criança virar para você chorando e falar assim: eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, com 10 anos. Se isso não for gratificante, o que mais vai ser? Ficar sabendo que 7 crianças, eu não estava no culto ontem eu estava na escolinha de futebol com o Isaac, mas ficar sabendo que 7 crianças subiram ao altar, sem nenhuma interferência. Espontaneamente. Movidas pelo Espírito Santo para aceitar Jesus, porque elas tinham esse anseio. Se isso não é gratificante, o que mais vai ser? Estamos ganhando uma geração, não é uma vida. A vida é de um adulto. A criança não, a criança é uma geração. A criança, ela vai crescer, ela vai casar, ela vai ter filhos, e ele vai ter filhos e netos. É uma geração marcada pela presença do Senhor. E nós temos que enxergar as crianças como uma geração. E nós queremos realmente marcar essas vidas. Precisamos. E se não tiver essa consciência, não vai justificar ela subir. Amanhã eu vou estar na sala. Amanhã eu vou estar com Kids 1, que são crianças de 2 anos e meio a 5 anos. A palavra delas já está pronta. Agora eu vou receber só os ajustes do Espírito Santo. E eu vou falar para elas sobre um Deus grandão. E que elas são a imagem e a semelhança dele. Uma coisa interessante, você disse aqui, um Deus grandão. É muito importante também, eu quero que você cita para a gente, que para estar no ministério infantil, além de ter uma vida com Deus, para transbordar sobre as crianças, precisa também saber falar a linguinha delas, né? Tem. Um Deus grandão. Um Deus grandão. Eu acho que elas entendem com mais facilidade. Aí, como que eu vou mostrar para elas que elas são a imagem e semelhança de Deus? Através de uma caixinha com um espelho. Elas vão se ver.
Eu não posso falar muito, porque essa idade, o máximo de concentração que elas têm é 5 minutos. Então, eu tenho 5 minutos de palavras-chave para que elas saiam daqui entendendo que elas são a imagem e semelhança de Deus. E que elas são amadas por esse Deus grandão, poderoso, misericordioso. E isso tem sido infiltrado com muita excelência dentro das nossas crianças. Então nós estamos aqui falando de algumas coisas importantes, desafios, terceirização, a importância do ministério. E o nosso ministério infantil ele tem crescido, né? E a cada dia mais. As nossas professoras estão com sede de aprender. Importante também falar demais. sobre isso. Ontem eu conversei em especial com 2 professoras. E hoje nós temos quantas professoras no nosso quadro aqui de professores e auxiliares? Auxiliares nós temos menos. Professores eu teria que contar. Mas dá aproximadamente auxiliares e professores umas 20 ou mais pessoas? Não chega a 20 pessoas. Mas quase isso. Quase isso, umas 17, 18 pessoas. E nós precisamos de mais. Muitas, precisamos de muitas. Porque está crescendo. Crescendo. O juvenil, que é uma sala que nós começamos com 11 crianças, domingo passado tinha 21. Dobrou. E elas não querem descer. Elas querem ficar lá. Elas querem ser ministradas lá. Elas estão levando pedido de oração para a gente orar na sala. Elas estão levando o pedido do vizinho. Do coleguinha. Do colega de escola que é desafiador, que a professora às vezes reclama. E elas estão levando essa criança para o altar. Vamos orar por ele, tia? Me ajuda? Porque ele é uma criança que atrapalha a professora. Olha o que elas estão vendo. Né? Às vezes elas não falam nada para a professora lá, mas elas pensam, eu sei aonde tem o recurso para essa criança. Olha só. E isso é muito gratificante. E eu tenho visto essa sede nas professoras. Sabe, elas às vezes me mandam material, olham bíblias, olham livros. E se isso é Deus trabalhando. É Deus nos movendo a nos capacitarmos. Porque o que Ele tem preparado para nós ainda é maior. Eu ainda acredito que nós vamos ter um templo para as nossas crianças. Mas é o nossa próxima conquista, porque já é nosso alvo. Porque nós vamos cultuar com essas crianças de verdade. Silvane, dentro de tanta coisa que nós estamos falando aqui, fala também para o nosso público aquilo que você tem até, já falou algumas vezes para mim, mas seria muito importante ressaltar isso publicamente, as experiências que as nossas crianças têm tido com Deus, tanto nas salas quanto em casa, aquilo que você ouve de testemunho dessas crianças. Fale para a gente um pouco sobre isso, porque eu sei que são experiências que muitos acreditam que só adulto queria isso, mas está sendo despertado nas nossas crianças aqui. Com certeza. Quando nós começamos a trabalhar sobre ceia, eu lembro. Então, nós ministramos sobre as crianças lá no início, né, o significado da ceia e tudo. Falamos de oração, contamos histórias bíblicas. E agora a gente está falando dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo me levou a fazer uma aula com juvenil, que é de 10 a 12 anos, sobre o Espírito Santo. E eu levei essa aula e as meninas pegaram o gancho e foram também. Elas estão trabalhando oração, vida com o Espírito. E as nossas crianças, tem criança que chora porque ela quer ser batizada pelo Espírito Santo. Tem criança que já compartilhou com a Adriele, com a Lília, problemas pessoais de dentro de casa, pediram oração. Teve criança que estava quietinha na aula, às vezes assim triste, e as meninas tiveram, né, aquele olhar sensível de, no final da aula, chamar, falar: o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? A criança, ali ela, como eu posso dizer, ela desmancha, porque ela tem acolhimento. E ali ela recebe oração, ela é assistida. Tem uma criança que ela começou com uma fala, e essa professora me procurou e falou: Silvana, o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos continuar conversando. Que o meu coração é escuro, que não tem coisas boas dentro de mim, que eu não consigo ser bom. E aí toda professora tinha esse olhar. Hoje, essa criança fala de Jesus.
que ela tem alegria no coração dela porque tem Jesus. Então, em 8 meses, o que era escuro é luz, se tornou luz. Então, nós temos visto transformações nessas crianças. Nós temos visto sede, fome, nós temos visto busca. Tem criança, a Adriele com a Dorarte, ela leva as crianças a jejuar. E as crianças não jejuam reclamando. As crianças jejuam com alegria, com prazer. Então, elas não estão vendo o servir a Deus como um sacrifício. Elas estão vendo isso com amor. E se você chegar hoje lá, se o Senhor chegar hoje lá e perguntar o que elas querem ser referência dentro da igreja. Se isso não é exemplo, não tem nada mais que é. Isso é muito bom de ouvir. Eu lembro que um casal de pais aqui da igreja vieram falar comigo que há uns dias atrás eles foram no quarto da filha, uma criança de, se não me engano, 11 anos, e a filha estava orando. Já era quase meia-noite. E quando eles chamaram ela para deitar, ela disse: vocês podem ir, que eu vou continuar em oração. E passou um tempo, os pais voltaram no quarto, já era quase 1h da manhã. Aquela criança ainda estava debruçada ou debruçada diante de Deus orando. É igual você disse, se isso não for Deus, o que mais é? O que mais é? Nós temos crianças de 5, 6 anos que colocam a mão sobre os seus amigos dentro da sala e ministram palavras de afirmação, palavras de bênção, palavras de Deus na vida deles. A criança por si só vai fazer isso? Não. Ela vai fazer isso porque ela está debaixo do poder do Espírito Santo. E ela está sendo instrumento. E tem muitas crianças aqui na igreja que em determinados momentos eu pedi que orassem, abençoando as outras crianças, abençoando os dízimos. E você já percebeu a alegria que elas têm de pegar o microfone diante de uma igreja com muitos adultos e fazer uma oração espontânea? Elas se sentem pertencentes. Elas não se sentem excluídas aqui. Porque nós mostramos para elas, e isso é ministrado sempre, que nós somos um corpo. Elas fazem parte desse corpo. Inclusive, nós já ministramos sobre isso. Sobre o corpo, a igreja como corpo. E elas sabem que elas não são uma parte excluída. Elas são uma parte muito importante do corpo. E que elas vão crescer e frutificar. E é muito importante quando o Senhor deixa elas participarem. Porque elas se sentem ainda mais amadas por isso. Já percebeu como elas amam subir no altar? Elas têm liberdade aqui dentro. E até nós íamos ler o versículo, né? Mateus 19:14, mas eu quero ler ainda que há tempo. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu já recebi palavras de elogio quando eu abraço uma criança no altar, no momento do louvor, ou no momento da pregação. As crianças têm tido liberdade com o altar e entendimento da importância que tem o altar. É perceptível o semblante, a alegria que há nas nossas crianças no momento da dança, no momento do louvor, até mesmo porque nós estávamos subindo elas para salas de aula antes do louvor. E uma direção sua, né? Que elas participassem do louvor porque elas gostam daquilo. Então, nós hoje temos tido o prazer de ter as nossas crianças tanto na adoração quanto no conhecimento. Com certeza. Como é importante esse culto completo. E elas fazem com seriedade e com temor. O que às vezes alguns adultos fazem por mera religiosidade. Mecanicamente. Elas fazem por temor. Às vezes a gente está lá tão envolvido que a gente não consegue ver que já acabou a palavra e que já está, às vezes, no dízimo. E tem umas que entram em desespero: eu preciso devolver, tia, deixa eu descer. Aí eu olho assim e falo: uau, imagina se todos os adultos pensassem assim: não posso perder a oportunidade de devolver o meu dízimo. Uma criança de 8 anos... levando uma oferta, um dízimo, sabendo e assim, sabendo que aquela oportunidade não pode passar, que ela não pode perder. E outra coisa também, Silvânia, é que nós estamos partindo agora para um novo material, né? Que você está estudando para a gente comprar
para trazer um material inovador para as nossas crianças. Nós sempre pensamos sobre isso e é uma coisa que está totalmente delegada a você. Fala também um pouco sobre esse novo material que nós estamos pesquisando para levar para os nossos filhos, pensando no crescimento deles. Esse material eu acredito que a partir de abril, provavelmente a gente já esteja com ele em mãos. É o que tem de mais moderno hoje, adaptado para cada faixa etária, que nós vamos ter diferenciação, e ele está dentro da doutrina, né, que o Senhor me indicou. Então eu fui pesquisando e nós vamos ter revistas dos professores para habilitar os professores e para as crianças, com leitura diária, com tarefa, com memorização de versículos, para que eles tenham conhecimento da palavra de Deus. E esse material ele vai ser todo baseado na Bíblia, que os pilares do Ministério Infantil hoje é a Trindade e a palavra de Deus. E nós temos como referência as 7 colunas do caráter de Cristo. Cristo. O exemplo de Cristo. Portanto, que todas as nossas aulas, todos os planejamentos, a gente busca um exemplo de Cristo, para que a gente mostre isso às crianças, para que eles vejam que o nosso maior exemplo é Cristo. E esse material ele não vai fugir disso. Ele vai agregar ainda mais. Eu acredito que ele vai ser muito norteador. E com a autorização do Senhor, nós vamos ter, aos domingos, pastores. Porque eu vejo que a presença masculina, às vezes que eu já convidei alguns pastores que eles estiveram na sala, fez toda a diferença. As crianças se sentem valorizadas. As crianças, elas ficam assim, elas não piscam. Elas não piscam, porque é uma presença, uma figura, né, que é paterna, respeitada, que impõe, mas não impõe no sentido, não, impõe com amor e com presença. As nossas crianças precisam de figuras que são presença para elas. Olha como é bom, porque além de um novo material melhor, né, mais produtivo, nós também já estamos amadurecendo. Eu creio que está bem maduro, uma estrutura maior também. Amém. Apesar de termos já nossas salas bem equipadas, né? Sim. Eu considero que nossas salas são lindas, um ótimo material, mas chegou também o momento do crescimento, né? Até mesmo vocês têm nos cobrado isso, e é uma cobrança muito boa, né? Uma cobrança muito boa, e nós já estamos também estudando a possibilidade do crescimento físico, como nós iremos, né? Estender as nossas tendas, até mesmo porque muitos pais que estão nos ouvindo agora estão convidados a trazer seus filhos a estarem conosco na igreja, para estar aprendendo também conosco, fazendo parte dessa família, tendo as mesmas experiências que você está ouvindo aqui da nossa coordenadora, Silvane. O seu filho também tem sede de Deus. E quem sabe você, pai, você, mãe, que um dia esteve congregando ou nunca entrou numa igreja evangélica, você é nosso convidado a pertencer também, juntamente conosco, da família Fé e Milagres. O nosso intuito é tornar Cristo ser conhecido e que a glória de Deus seja sobre a sua vida. Dê também à sua criança o direito de conhecer Jesus. E muitos pais, Silvânia, têm vindo na igreja por causa dos filhos. Porque Amém. As crianças não gostam de faltar de culto. As crianças querem estar na igreja e os pais, entre aspas, são obrigados a virem para que o filho venha também. Até mesmo porque o pai, que é o maior exemplo, precisa continuar dando exemplo para que o filho não desvie do seu caminho. E o intuito é esse, é marcar essas vidas de uma forma que elas vão exalar. Nós queremos realmente marcar essa geração. E nós queremos que as crianças chamem outras crianças. Louvado seja Jesus. Olha só, o meu desejo é de ficar contigo aqui muito tempo nesse podcast, porque é muito edificante, meu coração se alegra muito. E eu sei que você tem um dia muito corrido, muito extenso, mas você hoje está como professora do Colégio Marista, um grande colégio em nossa cidade, professora da rede municipal, coordenadora da Igreja Fé e Milagres na área do Ministério Infantil, e ainda tem tempo de coordenar a escola de futebol Bola de Ouro, onde você também está rodeada de crianças e que ali você desperta também um talento
vidas através do futebol, você e seu esposo Isaac, um grande abraço para você, que é uma grande referência para a gente. Fala um pouquinho da escola Bola de Ouro para a gente, fala também o endereço, onde ela está, como tem sido os testemunhos naquele lugar, porque através do futebol vocês têm levado também o entendimento de uma vida com Deus, troféus têm vindo a vocês. Amém. Fala um pouco dessa escola tão linda e abençoada que está na nossa cidade. Amém. O Isaac, desde quando eu conheço o Isaac, eu conheci o Isaac há 22 anos atrás. Nós vamos fazer agora em abril 22 anos de relacionamento e 14 de casados esse ano. Desde quando eu conheci ele, ele está envolto na área do futebol, do esporte. Ele é formado em educação física, é graduado, tem os cursos, tem as licenças da CBF, vai fazer mais um curso da CBF esse ano. Eu vou fazer um curso da CBF esse ano, para que eu esteja ainda mais compreendendo esse mundo do futebol, para auxiliar ele. A nossa escolinha, ela nasceu há 9 para 10 anos atrás. Ele trabalhava na escolinha do Flamengo, a escolinha do Flamengo fechou, e aí ele sentiu no coração de abrir uma escolinha, mas ficou aquele impasse, abre, não abre. Eu falei, vamos orar. Aí a gente orou, e o nome foi o Senhor que me deu, aí a gente colocou o nome e muitos desafios. E nós dois sempre falamos, e a gente fala inclusive para a nossa equipe de trabalho. Hoje nós temos 4 professores dentro de campo, que é o Renan evangélico, é cristão, uma bênção na nossa vida. Temos o pastor Tiago, que está com a gente. Temos o Igor, que é uma bênção e tem um coração muito aberto a ouvir a palavra do Senhor. E o Isaac. E eu fico no suporte. E temos um preparador de goleiro, que é o Júnior. Então, nós temos uma equipe muito boa. E eu sempre falo com o Isaac e a gente sempre fala isso com os meninos. A escolinha está de pé porque Deus quer. Amém. A escolinha ela já passou por momentos assim de fechar as portas. Mas a gente nunca deixou de orar. Nunca. Nós já passamos por situações que a gente tinha que tirar o nosso salário e colocar na escolinha que ela estava respirando pelos aparelhos. Mas o Senhor não deixou fechar. Em momento nenhum o Senhor falou, fecha, larga isso. Nunca deixou, e a gente nunca deixou de orar. E a gente nunca deixa de orar pelas nossas famílias e pelas nossas crianças. E eles têm uma abertura muito grande com a gente. Os pais têm uma abertura muito grande de nos procurar para ajudar diante dos desafios que os filhos estão fazendo. Às vezes os pais ameaçam, vou te tirar do futebol, porque o futebol é o que eles mais gostam. A vida deles, né? Aí, Isaac, eu vou ameaçar. Aí o Isaac entra ali, tenta conversar. Às vezes a gente tem situações, senta eu e ele, a gente estuda, a gente ora, a gente busca ajudar essas pessoas. Porque além do esporte, a gente também quer ser um exemplo na vida delas. E assim como eu já mandei para o senhor alguns vídeos, quando a gente participa de muitos campeonatos, a gente está dentro do vestiário, nós estamos falando de Deus para eles. Nós estamos inserindo a fé para eles. Nós estamos ministrando sobre a vida deles. O Isaac ora com a mão na cabeça deles. E eu vejo adolescentes que às vezes não têm essa referência dentro de casa falando, se Deus quiser nós vamos vencer. É para honrar a Deus. Uma criança que nem tem vida espiritual, não conhece da palavra, falando que Deus vai honrar. Tá ali para jogar bola, né? No esporte, às vezes o povo, aí entra o tem nada a ver. Tem tudo a ver. Deus vai operar aonde aquele que se prostrar e quebrantar o coração der oportunidade. E nós buscamos isso na escolinha. Esse ano eu conversei com o senhor. O senhor lembra que teve um caso de um ex-aluno nosso que acabou de fazer 18 anos? Sim. Que cometeu suicídio. Eu falei, pastor, aonde que a gente está errando? Tem 3 anos que ele não está mais na escolinha, porque nós atendemos só até 15 anos. Mas será que faltou oração nossa? E aquilo mexeu muito comigo. E nós temos pagado um preço muito grande de oração para todas essas crianças, para todos esses jovens, porque nós atendemos a partir de 4 anos. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a vida deles. E a escolinha ela é uma bênção. E hoje ela está nas nações. A escolinha está na Tailândia. E nós temos assim uma alegria muito grande em saber que a escolinha hoje está nas nações.
Eu converso com o Gabriel diariamente. E ela vai crescer mais. Amém. Porque ela é projeto de Deus, ela não é projeto nosso. E hoje a escolinha Bola de Ouro está com quantos alunos? Não, apertou, hein? Muitos alunos. Nós temos muitos alunos, graças a Deus. E ali, além de vocês cuidar do espiritual, vocês precisam também, né, cuidar e ajudá-los a sonhar, né, Silvânia? Com Porque certeza. todos que estão ali sonham um dia em ter uma carreira profissional. E eu creio que um dia nós iremos ver jovens que passaram ou que passou pela escolinha Bola de Ouro e que estará em grandes clubes do futebol brasileiro e até fora, porque nós não imaginávamos que um dia você estaria na Tailândia. Cooperando com crianças tailandesas. Amém. E lá também na mesma essência daqui. Por mais que hoje a escolinha está com muitos alunos, ainda há possibilidade de receber mais alunos. Sim. Fala sobre isso, conta o endereço da escolinha ou deixa também o contato. Vamos divulgar essa escolinha aqui para que vidas também sejam despertadas, tanto no talento quanto na vida espiritual, através da sua vida e da vida do Isaac. A escolinha hoje ela funciona na Arena Bola de Ouro, que fica de frente ao condomínio Világio, perto do Marte Minas, ali da Marabá. E o Washington, que é ali o Washington e a Paula, que são os donos do espaço, o Washington, ele é um ex-aluno do Isaac. Olha, que bom. Ele é um ex-aluno do Isaac, que jogou profissional e que teve o desejo de montar o espaço. E aí ele propôs a parceria com o Isaac, que para ele, o Isaac é uma referência. Os dois são amigos. Para mim também. Né? O Washington foi no nosso casamento, é um amigo, ele jogou com o Isaac, foi para fora, se tornou profissional, mas ele nunca deixou o vínculo. E quando ele voltou, que teve a oportunidade de abrir, ele foi atrás do Isaac. Então ele queria o Isaac, os dois têm uma amizade muito grande. E ele nos dá uma liberdade de trabalhar lá, ele respeita a nossa religião, né? Já abriu espaço para ter momentos da igreja lá. Foi muito bom. E ele tem esse entendimento da seriedade que é o nosso trabalho. E por mais que é o esporte que mexe com o amor, né, às vezes até a devoção de algumas pessoas, nós não vendemos sonhos. Nós trabalhamos com realidade. Isso. E nós prezamos, além do esporte, a formação humana, o caráter. Nós trabalhamos com valores. E isso são os princípios que regem a nossa escolinha. Nós somos muito verdadeiros com as famílias. Se tem limitações, se tem áreas que precisam ser desenvolvidas, se ainda não está preparado para um campeonato, nós vamos falar. Para não queimar essa criança. E não abrir mão de ninguém também. Para não machucar essa criança. Vamos treinar, vamos capacitar e a hora certa vai chegar. Porque se nós estamos falando de Deus, nós precisamos agir dentro daquilo que Deus quer de nós. Glória a Deus. Tem vagas. Tem vagas. Está crescendo, o Washington está fazendo mais um campo de grama, vai fazer mais um espaço para fazer o desenvolvimento de goleiro separado. O Washington está investindo e isso vai propiciar a escolinha crescer ainda mais. Amém. Por isso que eu vou fazer um curso da CBF. Glória a Deus. E por aqui nós vamos terminando o nosso podcast. Amém. Eu quero agradecer pela sua presença, pelo seu tempo. Me senti muito honrado de receber você aqui. A hora que você disse que daria certo, meu coração bateu palmas. E louvado seja Deus pela sua vida, pela vida do Isaac. Muito obrigado por tudo que você tem feito por nós, pela igreja, por mim, pelo reino dos céus. Amém. E por cada criança que passa debaixo das suas pálpebras, debaixo dos seus olhos, do seu coração. Amém. Então, queridos, a nossa entrevistada de hoje, Silvânia Soares Silva, coordenadora do Ministério Infantil da Igreja Fé e Milagres. Eu quero agradecer a presença de todos e nós iremos encerrar esse podcast recebendo uma oração dessa grande mulher de Deus, abençoando todas as crianças da nossa nação. Ore por nós. Amém. E assim nós ficaremos por aqui. Amém. Foi um prazer, pastor. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade. Eu louvo o Senhor porque eu sei que o Senhor esteve aqui do nosso lado, nos dando a orientação do que falar e como falar. Nós nos colocamos nas tuas mãos para ser instrumentos de cura, para quem o Senhor desejar. Eu te louvo por cada criança que o Senhor me permite conviver, que o Senhor me use para ser, Senhor, instrumento nas mãos delas, que o Senhor me use para curá-las,
para amá-las e para entregar a Tua palavra. Senhor, obrigada pelo meu pastor, pela vida da pastora. Obrigada por essa igreja, por esse ministério que é do Senhor. Que o Senhor venha fazer cada dia mais, que o Senhor venha nos encher, que nós possamos transbordar, que nós possamos marcar gerações, que nós possamos buscar almas para o Senhor e que em nome de Jesus todo o propósito do Senhor seja cumprido através das nossas vidas. Que o Senhor diminua todo o eu, mas que a Tua vontade e que a Tua capacitação esteja sobre as nossas vidas. Eu te louvo, dou glórias e honra ao Teu nome por essa oportunidade e que esse podcast possa alcançar muitas vidas e que essas vidas venham com muita sede pelo Senhor, porque nós vamos encher com a água viva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui o 8º episódio do podcast da Igreja Fé e Milagres. Estamos situados na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse podcast. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima edição, em nome de Jesus. Amém.